Ô teacher, o que é essa palavra que eu tô ouvindo? O que será que a Adele tá falando nesse som? Que som é esse? Welcome to the fourth chapter of... Que som é esse? No primeiro capítulo dessa série, eu provei por A mais B, ou melhor, pela linguística e pela pedagogia, o porquê aprender inglês com músicas é bem menos efetivo do que de outras formas. Se você ainda não viu, eu já te dou um spoiler. Ô, seu bobão, se você acha mesmo que é uma boa ideia aprender inglês com música, saiba que música é feita para soar bem e para vender bem. Uma música não tem ementa pedagógica, a música não é feita para aprender. E ainda as músicas distorcem diversos aspectos centrais da língua. Então, clica aqui em algum lugar para você ver os episódios passados, ok? Lá no episódio 2, por exemplo, eu te provei, analisei a música Flowers, ou melhor, Flowers, da Miley Cyrus, porque ela não fala flowers, ela fala flowers. Eu te provei como existem diversas modificações na língua que mais atrapalham o idioma do que te ajudam. Então clica aqui e vai lá ver o episódio 2. Já no terceiro, com a música When I Was Your Man, do Bruno Mars, a gente percebeu o quão limitado é aprender vocabulário com música, ou seja, fica sempre naqueles vocabulários básicos. Clica aqui e vai lá ver o Analisando Bruno Mars. Hoje eu te ajudo a entender um pouco mais da música Someone Like You, da Adele. E eu bato mais uma vez na tecla do porquê aprender inglês com música é mais árduo do que com métodos com boas ementas pedagógicas. Agora bora pra análise. I heard that you settled down. Então, na primeira frase que a gente tem aqui, ela deveria ter pronunciado I heard that you're settled down. Mas sabe como que ela realmente pronuncia? Quando ela fala eu ouvi, I heard. Gente, olha como ela fala. I heard. Juro pra você, eu não sou um bom cantor, mas eu vou tentar aqui. I heard. Não dá, né, gente? Então a pronúncia é I heard e ela começa com I heard. Mas teacher, o que é esse I heard? Não existe, só existe na música dela porque ela quis. Claro que em linguística a gente tem um nome para tratar disso, tá? Se chama prosthetic H. O que é o prosthetic H? É um fenômeno fonológico de adicionar o que é esse som do H, antes de uma palavra começada por vogal. Isso ocorre em vários sotaques do inglês, mas não ocorre no sotaque padrão. E eu também não acho que você deveria falar assim. Por exemplo, maçã, a pronúncia é apple, mas em alguns casos os nativos podem pronunciar apple, colocando esse igual ela faz no começo da música I heard. Outro fenômeno fonológico é o de-deletion. O que seria essa exclusão do D? O D, quando ele está na parte periférica da sílaba, a gente vai chamar essa parte periférica de coda. A coda é o elemento final da sílaba. Geralmente, quando o D está em coda ou até em coda dupla, que é o caso aqui do erd, ele pode ser apagado, isso é muito comum. Então, em vez dela dizer heard, ela só diz her. Fica parecendo a palavra ela dela, her. Mas não, é ouvir. Ela só não pronunciou o D. A mesma coisa acontece com a palavra velho. Como é que é velho no inglês? Old. Que se a gente for seguir essa lógica dessa coda ramificada, que tem dois elementos, o O e o D, a gente pode apagar o D e falar all. Então, Felipe, é comum falar all ao invés de old? É comum, mas não quer dizer que você tenha que falar assim. E por que isso acontece? Porque o elemento final da coda é sempre o mais frágil e ele pode ser apagado, isso é completamente normal. Eu poderia também interpretar isso como um non-released D, onde ele é articulado, mas não pronunciado. Isso é bem comum. A gente vai fazer mas não vai soltar. Por isso que ele chama non-released, que é não solto. Agora, uma coisa interessante que tem aqui, né? Que você está, que você é. That your. Ela deveria pronunciar assim, mas ela não vai. E sabe por quê? Porque o que ocorre aqui é uma palatalização. Ou seja, a gente teria that your, mas o T
Quando ele é palatalizado, ele vira o que eu chamo de africada desvozeada, que é o fonema do tchan, 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 seguro tchan, amarro tchan, tcha, 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 tchu. Em vez de that, your, ela fala that chore, that chore, that chore. Por que isso acontece? Porque o y de your é um fonema palatal. Então, pelo contexto, ele palataliza esse T. Depois, a gente tem aí o settled down, settled down. Aqui, você vê que o settled acaba com D, o fonema D. E a palavra baixo, down, começa com o D. Isso eu chamo de ligação preguiçosa. Por que eu chamo de ligação preguiçosa? Para facilitar a sua vida, tá? Mas em linguística, o termo técnico que você não vai gostar nada de saber é degeminação. O que é a degeminação? É um fenômeno fonológico em que dois sons passam a se comportar como único. E isso ocorre em todas as línguas naturais do mundo, no português também. Exemplo, quando você vai falar no português, dois sucos, você não pronuncia dois S's, você não fala dois sucos. Não, você fala dois sucos, dois sucos. Você aproveita o S do dois, que está terminando a palavra, junto com o S dos sucos, que está começando a palavra. Em inglês também ocorre muito. Exemplo, quando você vai falar um grande jogo, um jogo grande, você não fala big game, big game. Deveria ser assim, fazer dois Gs, né? O G final de big e inicial de game. Mas não, o nativo ele não fala big game, ele fala big game, big game. Ele aproveita o mesmo G que termina uma palavra e começa a outra. Isso é bem comum na língua inglesa. That you found a girl and you're married now. Quando ela fala that you found a girl and you're married now, também vai ter muitos fenômenos fonológicos. Vamos lá. O que acontece aqui? That you, ela poderia falar that you, fazendo a palatalização. Mas isso não ocorre. Por algum motivo, na primeira frase ela palatalizou, na segunda não. Então ela fala certinho, that you. Agora, a palavra found, lembra que a gente falou que quando a gente tem uma coda dupla, ramificada, ou também coda complexa, de duas consoantes no final, é comum que a última seja apagada? Pois é. Então, found, você tem ND, nd, fica difícil de pronunciar. Então, é natural que o nativo corte ou com um apagamento desse D final. Então, vai ficar found. Então, achou uma garota, found, a gente vai falar found. Ouve aí, presta atenção. Found girl. Eu chamo isso de ligação fluida. Por que ligação fluida? Porque você vai aproveitar a consoante da última palavra e fazer a ligação com outra palavra que tem vogal. Agora, um bônus aqui para você. A palavra girl, ela fala certinho, tá? E eu sei que essa é uma palavra que todo mundo tem dificuldade em pronunciar em inglês. Então, por isso, eu já vou te dar a pronúncia aqui, ó. São 4 fonemas, 4 segmentos. G, o. A dificuldade é botar essas 4 coisas juntas. Dica: fala devagar, bem devagar e fala certo, articulando os 4 fonemas certinho. E depois, com a prática, você aumenta a velocidade. Vamos lá? G, girl. Outra curiosidade é que no sotaque britânico eles não pronunciam esse R, então ela falaria girl. Só que eu acho que a Adele, ela muda um pouco o sotaque dela para cantar mais pro sotaque americano, para quê? Para vender mais, né, gente? Eu já falei isso outras vezes. A música ela não é feita para aprender inglês, ela é feita para soar bem, ter uma boa melodia, um bom ritmo e vender bem, dominar o mundo. Todo cantor quer que a sua música seja number 1 no Spotify. Então ela muda um pouquinho o sotaque dela para deixar um sotaque melhor, para a música ficar melhor, para vender mais. Portanto, se ela fosse falar inglês, ela falaria gal, mas na música ela fala girl. A próxima frase. I heard that your dreams came true. I heard that your dreams came true. Se prepara que agora você vai cair da cadeira com essa análise. Primeiro de tudo, a gente tem a monotongação da palavra I. Como é que fala eu em inglês? Se diz I.
I. Só que a monotongação é quando a gente faz um ditongo virar um monotongo. Então ela vai pronunciar eu assim, a. Felipe, isso é comum em inglês? Sim, muito comum. Exemplo, tempo, vez. É time. Time. É um ditongo. Time. É comum o nativo falar time, fazendo essa monotongação. Uma vogal de duas qualidades passar a ter uma. Eu aconselho você a falar inglês assim? Não! Quando você for pronunciar eu em inglês, a pronúncia é I. Mas os nativos, por uma questão de... Enfim, uma questão de velocidade, que a gente chama de Connected Speech Form, eles falam dessa forma e tá tudo bem. Eu percebi aqui também que a palavra dreams não tem o Você percebeu? Ouve aí você e me diz, eu ouvi várias vezes e eu não percebi esse não percebi. Será que ela fala dreams ao invés de dreams? Acho que sim. Entretanto, a palavra verdadeiro, que é true, essa sim eu voltei várias vezes e percebi que ela não fala retroflexa. Ela não fala. Mas Felipe, se ela não fala o R, true, como é que ela fala? Ela tira o R completamente. Tem nome em linguística para isso? Tem! Se chama Consonant Cluster Reduction. Eu sei, o nome é complicado. Mas, o que isso significa, esse Consonant Cluster Reduction? Que a gente simplifica um grupo de consoantes. Nesse caso, o TR, ele passa a ter um som apenas. Felipe, isso tem outros casos no inglês? Sim, tem. Exemplo, fevereiro. Como é que fala fevereiro em inglês? Você não pronuncia o Meu amigo, se você falava February, saiba que esse não é o mais usado, não é o natural. A pronúncia de fevereiro é February. February. Ou seja, você tem o R na ortografia, mas na pronúncia não. E o mesmo ela faz aqui. Felipe, então quer dizer que verdadeiro, verdade, é true? Não, não é. É true. Mas, para a música soar bem, ela preferiu falar to. Ela mudou completamente a pronúncia dessa palavra. Próxima frase. Guess she gave you things I didn't give to you. Guess she gave you things I didn't give to you. Aqui, eu não vou falar muito de pronúncia, mas sim da gramática da estrutura. A gente vai infringir uma regra básica da gramática do inglês, que é, no inglês não tem sujeito oculto igual no português. O que é sujeito oculto? Sabe quando você fala assim, sei, como, bebo, sem falar eu sei, eu como, eu bebo? No português isso existe, sujeito oculto. Você pode mandar o verbo lá direto conjugado e tá tudo certo. No inglês não. No inglês não existe guess. Então ela quer falar assim, né? Eu acho que ela te deu coisas que eu não te dei. Só que ao invés dela falar I guess she gave you things, o que ela fala? Guess she gave you things. Isso não é gramatical. O que significa ser gramatical? Estar correto perante a gramática. Isso é agramatical, ou seja, não está correto perante a gramática. E é aquilo que eu já disse nos episódios passados. Se você ainda não viu, clica aqui em algum lugar, vai ver e para de ser um bobão, porque eu ensinei muita coisa já. O que eu ensinei? Que as músicas, elas infringem regras gramaticais básicas para poder se encaixar na melodia. Então, por isso aqui que ela cometeu esse errinho, né? Entre aspas. Próxima palavra que a gente vai analisar é a palavra coisas. Ela pronunciou perfeitamente bem essa palavra, mas por que eu quero enfatizar? Porque todo mundo erra. A pronúncia é things. 4 fonemas. E, z. Primeiro fonema é o teta, depois é o i curto, depois é o agma e depois é o z. Por que é o z e não s? Porque o agma é vozeado, logo ele vozeia o z. Então repita depois de mim. Things. Se você quiser falar o G, você vai levar um beliscão virtual, ok? Porque o G aparece na escrita, mas não aparece na fala. A próxima palavra, que é o didn't, eu já analisei várias vezes em episódios passados, principalmente na música da Miley Cyrus no episódio 2. Então clica aqui e vai lá ver. Não vou analisar de novo porque eu já analisei, não quero ser repetitivo. Próxima frase. Old friend, why
so shy. Ela fala, oh friend, why are you so shy? O que acontece aqui? A gente viu no começo dessa análise o de-deletion. Lembra do de-deletion? Que é a exclusão do de. E ocorre aqui. Ela não fala old friend. Não, ela fala old friend. Isso ocorre também em palavras como gelado, frio, que é cold. Eles vão pronunciar cold, que é aquela questão da coda complexa, ramificada, ter duas consoantes no final, uma delas vai ser apagada porque é difícil de falar, isso é completamente normal. Pois é, o último elemento da coda é o mais frágil. Isso também poderia ter acontecido com um amigo, friend, friend. Ela poderia totalmente falar friend, friend, mas ela não fala. Por que ela não fala? Porque ela quis. A música dela ela faz o que ela quiser, mas ela poderia. Próxima frase. Ain't like you to hold back or hide from the light. Ain't like you to hold back or hide from the light. Vamos lá, esse ain't é a nossa primeira análise. O ain't é uma palavra que eu recebo assim dúvidas sobre essa palavra todos os dias no meu direct do Instagram. Aliás, se você me segue no Instagram, caso não siga, ó, vai lá, Professor Fonemas, segue lá porque você pode me fazer pergunta no direct e eu te respondo. Então o pessoal fica me perguntando sobre esse ain't. O que é esse ain't, Felipe? Olha, esse ain't é uma palavra super informal que é o verbo to be ou o verbo have mais a negativa. Então pode significar não é, não está, não tem. E essa palavra é super informal. Eu até aconselho você a não falá-la. Ah, Felipe, mas os nativos falam. Meu amigo, você não é nativo. Você tem que falar inglês com o mundo inteiro. Com o pessoal da África, da Ásia, da Europa inteira. Não é só com os americanos e britânicos. Você vai numa entrevista de emprego, eu não acho adequado falar ain't. Você vai fazer uma apresentação formal de alguma coisa, eu não acho legal falar ain't. Acho legal você entender e saber o que é. Mas falar não. E ela fala na música. Por quê? Que ela quis, né? A música dela, então ela achou legal falar. Portanto, não fale o ain't, mas significa não é, não está ou não tem. Pode ser o verbo to be ou o verbo to have. A palavra to, eu também já analisei no episódio 2 da Miley Cyrus, mostrando quais pronúncias possíveis ela pode ter. Então vai lá e veja. Na palavra hold, eu não ouvi o d. Será que é a mesma coisa do old, do cold? Quando você pode pegar a última consoante da coda e apagá-lo? Não sei, ouve aí e testa. E eu achei muito interessante a pronúncia dela na palavra luz, que é light. O que ela faz aqui? Ela vai criar um hiato. Isso é muito doido que ela faz, porque é uma pronúncia que você não pode usar na hora de falar inglês, senão vai ficar muito confuso. Exemplo, vou dar um exemplo do hiato no português. A partir do português eu vou te ensinar o inglês. Pensa comigo na palavra paz e país. Paz e país. Você percebeu que os segmentos sonoros são os mesmos? Você faz um P, um A, um I e o S. Paz, país, paz, país. Mas como é que eu sei a diferença de que meus pais são meus genitores e meu país é o Brasil? Se a minha boca mexe da mesma forma particular. Eu sei a diferença pelo hiato. Pais sai de uma vez só. País sai em duas vezes. Um hiato é uma separação. Paz, país. E a mesma coisa aqui. A pronúncia de luz é light. É junto. É um ditongo. Você pronuncia junto. Mas ela separa. Ela fala light. Então, você percebe como a música, como a pronúncia dela é distorcida para se encaixar na melodia? Então, a pronúncia é light e ela fala light. Próxima frase. I hate to turn up out of the blue uninvited. I hate to turn up out of the blue uninvited. Turn up e out of the blue são expressões um pouco mais avançadas, do B1 para cima. Então, se você é básico, não faz sentido aprender essas expressões antes de você aprender palavras mais básicas que queiram expressar os mesmos sentidos. Exemplo, turn up seria aparecer, surgir. Tem o appear, que é mais comum. O out of the blue é uma expressão bem avançada, que significa repentinamente. De novo, uma palavra mais básica seria o suddenly. Ou seja,
Quando você quer aprender inglês, as músicas elas não trazem uma ementa básica, depois intermediário e depois avançado. Mistura tudo. Na música você tem coisas básicas, avançadas, tudo junto. Então, não é feito para quem quer aprender. Esse é um ponto importante. Próxima frase. But I couldn't stay away, I couldn't fight it, But I couldn't stay away, I couldn't fight it. A pronúncia de mas eu deveria ser but I, mas ela pronuncia bra. Dois fenômenos fonológicos acontecem aqui. Primeiro é o tap. O que é o tap? É fazer o t virar um r. E a monotongação do I, que vira a. Por isso que fica bra. Quando a gente vai falar, né, lutar contra isso, o fight it, essa é a pronúncia, fight it. Mas também ela faz um tap, que é o t virando r, fire. E agora que vem um dos tópicos mais importantes da nossa aula de hoje, o tal do enjambment. Eu expliquei o que é enjambment lá no capítulo 1, vai lá ver. Mas, retomando o conceito, o enjambment, ou em português o enjambamento, é quando a pessoa ela vai terminar uma frase, um verso, ela já emenda com o próximo. Isso, na fluência normal do dia a dia, não tem sentido nenhum. Exemplo, ela vai falar fight it, e aí no próximo verso ela começa outra linha de argumento. I had hoped, blá, 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 blá. Só que ela junta tudo para encaixar na melodia. Então ela fala fight it. Então o fight it do verso anterior junta com o I da próxima frase e fica fight it I. E aí alguém vai me perguntar, né? Alguém ouve a música e fala, ô teacher, o que é fight it I? O que é fight it I? Não, meu amigo, fight it I não existe. Você está ouvindo fight it I aí, mas na verdade são 3 palavras. O fight it e o I lá da próxima frase que teve um enjambamento aqui. I had hoped you'd see my face. I had hoped you'd see my face. Atenção aqui que esse you'd é you would. You would quando faz a contração you'd. And that you'd be reminded that for me it isn't over. And that you'd be reminded that for me it isn't over. A palavra and vai ter 2 fenômenos fonológicos. Primeiro, a redução do ash para um schwa, e o apagamento do d. Então você vai pronunciar n. You would, you'd. A palavra you'd, ela pode ser a contração de you would, you had. Mas nesse caso aqui, eu sei que é you would, porque depois tem o see. Ou também o be. Quando você tem um infinitivo após essa estrutura, vai ser sempre o would e não o had. Para ser o had, tem que ser um particípio depois. Olha que interessante aqui. Quando ela vai falar reminded that for me it isn't over, ela vai meio que juntar tudo aqui. Olha só. It isn't over. It isn't over. It isn't over. Ela fala it isn't over. It isn't over. Olha a diferença. Como deveria ser a pronúncia? It isn't over. E ela fala it isn't over. Então você tem o tap, ere. Você tem o apagamento do T e aí você tem a mudança da tonicidade, um deslocamento da tonicidade. A palavra over, a tônica é a primeira. Over. Só que ela fala over. Por que ela fala assim? Para encaixar na melodia. It isn't over. Agora vem o refrão! Never mind, I'll find someone like you. Never mind, I'll find someone like you. Vamos juntar tudo! Então, mind, I'll vai ficar my now. Ô teacher, o que é essa palavra que eu tô ouvindo? My now. Não, meu amigo, isso não é uma palavra não, isso é uma junção de um monte de palavra com um monte de fenômeno fonológico. É de novo aquele enjambamento, você percebeu? Acabou uma frase, ela junta e dá continuidade ligando com a próxima, o que não tem nenhum sentido na fala, não existe falar assim. Isso é uma coisa que só acontece em música mesmo, tá? O D do mind vai ser apagado. Quando ela vai falar I'll,
ela tem a monotongação e vira al. Aí você junta o mine, do mind, e o I'll, do I'll, e fica mine, never mind, I'll find, mine, I'll find someone like you. Desculpa pela cantoria, mas pelo menos os conceitos fonológicos estão todos corretos, ok? Continuando aqui. A gente tem o find, e ela claramente não pronuncia esse D, ela fala fine, fine. Parece a palavra bem, não parece? Nossa, o que será que ela quer dizer fine? Bem, não é bem. É find, só que com o apagamento do D, ou então a gente pode interpretar como unreleased D, que é o D não solto, onde ela articula para fazer o D, coloca a língua lá, mas ela não solta esse D. I wish nothing but the best for you too. I wish nothing but the best for you too. Você já sabe, o I vai monotongar a. Vou chamar atenção para a pronúncia da palavra nada. Nada, em inglês, se diz nothing, nothing, com o fonema carrot, nothing. Mas eu percebo aqui que ela muda um pouco a pronúncia. Ela fala nothing. Depois você ouve e me fala se realmente ela muda a pronúncia de nothing para nothing. Pode ser? A pronúncia da palavra melhor, que é best, tem uma redução. Ou também o que a gente pode chamar de alçamento vocálico, vowel raising. O que é esse vowel raising, alçamento? É quando a sua boca está aberta e ela vai dar uma subidinha. Então a pronúncia é best, mas ela fala e. Ela sobe um pouco o queixo e fala e, best. Isso também ocorre no português, quando você vai falar a palavra bolo. Você fala bolo, eu vou comer bolo. Quando você vai falar neve, você fala neve. Você alça, ao invés de falar e, você fala i, você sobe. Coruja, muita gente fala coruja, alçou a vogal para cima. Menina, muita gente fala menina, alçou a vogal do e pro i, isso é completamente normal. Então, ao invés de best, ela fala best. Eu aproveito para dizer aqui que apesar da gente ter o símbolo epsilon para descrever tanto o português quanto o inglês, eles têm uma diferença na fonética sim. O epsilon no português é mais aberto. Pé. A palavra pé é. Agora o é, que é o mesmo símbolo que é o epsilon, no inglês ele é um pouco mais fechado, mais parecido com o nosso e. Exemplo, a palavra animal de estimação. Pet. Don't forget me, I beg. Gente, olha a loucura que vai acontecer nessa frase. O forget e o beg vai ter essa mesma redução na qualidade vocálica, o alçamento, o vowel raising. E por quê? Para rimar com best. Lembra que eu falei que o best, ela pronuncia best? Pois é. Então ela vai falar forget me e vai falar big, com som mais de E, mais fechado do que E aberto. De novo, vou reforçar o que eu já disse. A música é para soar bem, para rimar, para ficar bonita, melódica e não para ensinar inglês. Quando ela fala eu imploro, I beg, ela faz a monotongação do I, que vira A, e aí no beg, eu confesso que eu não percebi se ela fala o G, ou se ela faz uma parada glotal. Lembrando que a parada glotal é esse símbolo aqui, que é aquele corte rápido, aquela picada na garganta. Então não ficou claro para mim se ela pronuncia beg ou beg, cortando aqui, até porque o G ele é pronunciado aqui na garganta, no véu palatino, enquanto que a parada glotal é um pouco mais abaixo. Então, como eles têm uma similaridade no trato vocal, estão muito perto no trato vocal, é bem difícil de analisar qual que for feito aí por ela. I remember you said. Mesma coisa. O said, ela reduz para falar se. Só que aqui eu achei muito doido que ela fala say. I remember you say. Gente, na boa, se não fosse a letra, eu não saberia que a palavra é said, porque ela claramente pronuncia say. Então a pronúncia de say é essa palavra, e a pronúncia de said é essa palavra.
Eu só entendi que era said no passado porque eu vi a letra da música na internet. Porque se for depender dela falando, claramente ela falou say. E nesse caso, ela estaria aí infringindo uma regra da gramática, certo? Então, fica aí para você fazer a sua análise também. Ela falou said ou falou say? O que você acha que ela falou? Comenta aqui para mim. Tá acabando a nossa música. A última frase que a gente vai ter é... Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Olha que loucura. Se ela fosse juntar o dura no amor, né, lasts in, deveria ser pronunciado lesson. Só que ela apaga esse T, aí fica lesson, lesson. Sometimes it lasts in love, lasts in love. Você percebe que de lesson ela faz virar lesson. De novo. Teacher, o que é um lesson? Não, lesson não é nada. Duas palavras que juntou, teve fenômeno fonológico e não existe. A gente pode chamar isso de Consonant Cluster Reduction, que é o que a gente já tinha falado. Agora, o love é aquilo que eu disse. A pronúncia não é love, que a gente acha que é, mas é love. Eu já analisei essa palavra em todas as músicas prévias, hein? De novo ela aparece aí. But, com certeza que ela faz com a parada glotal, ou seja, ao invés de pronunciar but, ela fala ba. Ba. Você já memorizou o símbolo da parada glotal? Espero que sim, viu? Agora, essa palavra é a que mais me chama a atenção. Na primeira vez que ela fala a frase Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead, ela pronuncia assim, instead. Ela prolonga o epsilon, e não fala o D. Só que depois ela fala exatamente essa mesma frase, ela canta de novo essa mesma frase. E ela muda completamente a pronúncia dessa palavra. Então, primeiro, na primeira frase, instead, e na segunda ela fala instead. Gente, que pronúncia é essa? Instead? Não, a pronúncia é instead. Mas por que ela fala instead? Vai ficar bonito, né, gente? É legal você botar um monte de ei na música que fica legal. Agora eu quero que você ouça tudo de novo para ver se você consegue entender melhor com essa análise. Se você gostou do meu vídeo, não deixe ele mais solitário do que eu fico quando eu estou explicando o que é alçamento de vogal, enjambamento, monotongação. Eu sei que você não entendeu nada disso, mas tudo bem. Comenta aqui o que você achou e qual música você quer que eu analise no próximo episódio. Ah, e se você se inscrever no meu canal, você vai ter desconto no meu curso fechado, hein?